Oi, gente, tudo bem? Voltei aqui para falar com vocês hoje sobre positividade tóxica, cocriação, as nossas crenças e as transformações no mundo. Então, vem comigo. Esse é um tema que tá. Bom, meu gato passou aqui. Esse é um tema que está rolando aí na internet, principalmente o da positividade tóxica, o da cocriação. E eu queria dividir com vocês, a minha perspectiva é uma perspectiva pessoal, de quem trabalha com autoconhecimento já há algum tempo, e também com espiritualidade, e que vem aí desse mundo criativo, desse mundo da fotografia, da moda, e também de já ter trabalhado com marketing digital, de ter sido cool hunter, de ter esse olhar sobre as tendências. Então a gente vai falar um pouquinho, né? Vai fazer sentido essa mistura de assuntos e eu quero que vocês ampliem o olhar. A ideia aqui não é falar sobre o que é certo ou errado, é ampliar o olhar e trazer algumas reflexões. Vamos lá. Então, primeiro, positividade tóxica é um assunto que tá super em alta e as pessoas estão falando muito, porque a meditação, o autoconhecimento é algo que está tendo um alcance que nunca se viu, nunca teve um alcance tão grande. As pessoas estão buscando por uma saúde mental, não só por causa da pandemia, mas porque existe hoje uma necessidade, existe uma gama de ferramentas incríveis nesse campo e existe o boom dos coachings, né, de vida, de tudo, e tudo isso existiu porque a gente realmente está entendendo a importância de olhar para a nossa verdade, de olhar para aquilo que a gente realmente quer e sair de um ponto mais conectado com quem a gente é, construir uma vida que faça mais sentido, né? Ainda que isso esteja dentro de uma bolha de privilégio, e de fato isso ainda está. Bom, eu vou explicar o que é positividade tóxica. Positividade tóxica é como se fosse aquela fé cega, né? Aquela fé onde eu confio em algo simplesmente de uma maneira muito cega. Venha do filme do Segredo, que explica, que vai falar de lei da atração, que vai falar de que a gente é criador da nossa realidade e que se a gente acreditar, ficar ali no pensamento, ali eu quero, né, somente na afirmação positiva, a minha vida vai se transformar por inteiro. E isso é uma leitura superficial do que é autoconhecimento e do que é espiritualidade, né? Porque a espiritualidade, ela vai englobar as religiões, mas ela vai englobar outros campos que são além, não só, né, dentro das religiões. Você pode não seguir nenhuma religião e ainda assim ser um ser espiritualizado. E a positividade tóxica é essa positividade cega, onde muita gente se sentiu enganado com as ferramentas de cura energética, porque vai falar desse espaço de cocriação, então vai jogar a culpa, né? As pessoas estão se sentindo assim, os espiritualistas estão jogando a culpa na gente, né? Aquilo que eu vivo é minha culpa. E eu venho aqui fazer essa reflexão mais ampla. Não, gente, só ficar no pensamento do positivo, ele pode até ajudar, né? Pode até, de fato, você atrair alguma outra coisa pelo nosso... A gente ainda tem muito o que estudar, né? Da força do pensamento, mas é um pouco além. É aquilo que a gente acredita que nem a gente sabe que tá ali dentro da gente. E sim, tem muita coisa que vai acontecer na nossa vida que não tá no nosso domínio, né? Aí uma crença pessoal minha, da Caroline, é que talvez em outro momento, em outro plano da existência, se é que isso existe, que aí cada um tem a sua crença e a sua experiência, a gente possa ter escolhido sim passar por algumas situações aqui. Mas eu acho muito limitante acreditar
que a gente venha pra cá e escolheu isso. Não, eu acredito que de fato tem coisa que a gente não tá nesse comando, né? Que vai acontecendo e que a gente não tem poder. Eu acredito em cocriação, né? Que é quando a gente olha pra dentro, vê o ponto que a gente tá na nossa história de vida, das nossos ancestrais, da onde a gente veio, da cidade que a gente veio, da família que a gente veio, de tudo isso. E que quando a gente olha para isso, valoriza isso, né, traz ali um monte de liberação, e eu acredito em perdão como liberação, não como uma coisa permissiva. E aí a gente pode se tornar um ser humano melhor, alterar aquelas crenças que estão enraizadas da nossa cultura, da nossa sociedade, da nossa família, que foi passando pra gente. E a gente faz realmente um movimento interno que se manifesta do lado de fora em um monte de transformação. Mas falar é um discurso, às vezes, muito raso de quem fala somente nessa cocriação, colocando culpa, né, nas pessoas, falando você é responsável pela vida que você cria. Eu acredito que nós somos responsáveis desta maneira. E isso não impede a gente de olhar para a nossa posição social, para a nossa bolha, para o lugar de privilégio que a gente tem, e não impede da gente se indignar com alguma injustiça, seja ela social, seja ela uma violência emocional, uma violência física, não impede e nem deveria impedir. Muito pelo contrário, a gente entender sobre a nossa verdade, a nossa ancestralidade, a nossa história vai servir para que a gente tenha um olhar mais amplo sobre a gente, para que a gente se acolha e aí a gente faça isso com as outras pessoas, inclusive entendendo o nosso patamar de privilégio social, entendendo como que a gente pode olhar para quem está ali ainda dentro dessa estrutura. E olhar para quem está ali dentro dessa estrutura, abaixo de nós, e entender como que a gente pode ali escutar, entender aquela história, entender aquele contexto de uma forma profunda e ajudar. E transformando o mundo dessa forma, né? Dessa forma, eu acredito nisso, nessa espiritualidade, a espiritualidade que a gente vai incluir o nosso lado humano, que a gente vai incluir o nosso lado social, de privilégio ou não, e fazer essa conexão profunda com o outro, essa empatia profunda que vai gerar uma compaixão, mas que também vai gerar ações efetivas, né, nesses patamares da nossa vida pessoal e da nossa vida em sociedade, né? Então, quando eu vejo muitas pessoas, alguns conteúdos na internet onde criticam a cura energética, criticam dessa forma também muito superficial os espiritualistas e as pessoas que trabalham com autoconhecimento que não seja uma forma tradicional de autoconhecimento, como psiquiatra ou psicólogos ou psicanalistas. Eu vejo essa superficialidade também nas críticas, porque, gente, profissionais bons e ruins, todas as áreas existem. Então, se tem alguém que tá falando que aquilo ali é muito fácil, que a culpa é sua, e que não tá aprofundando nesses temas que são riquíssimos, porque é muito rico falar sobre o poder que o pensamento tem, é muito rico falar no poder que a gente tem de olhando para a nossa verdade, fazer alterações na nossa vida e também no mundo, tá? E todos os outros conceitos, alterando sim as crenças que a gente tem dentro, a gente altera, mas a gente altera a nossa realidade, gente, mas isso tem que entender que tem a nossa realidade, tem a bolha que a gente vive, tem os privilégios sim, a gente vai se movimentar, inclusive dentro sim, da espiritualidade. Lógico, quem tem um privilégio social vai conseguir uma transformação em termos, por exemplo,
materiais de uma forma muito mais fácil, porque está numa bolha de privilégio. Não adianta a gente não entender isso. Agora, se tem algum contexto, alguém dentro da espiritualidade ou dentro do autoconhecimento que ignora isso ou que fala que vai ser fácil demais fazer essas transformações, essa pessoa não está sendo séria. Porque, primeiro, todo caminho, jornada de autoconhecimento, no início, principalmente, não vai ser gostosinho, não vai ser fácil, não é puramente pensar diferente e positivo, e aí as coisas vão se atraindo. Não é assim. Existe uma profundidade, uma seriedade dentro desse trabalho de desconstrução e assim, um compromisso da gente com a gente mesmo para ter coragem de olhar para essa verdade, inclusive incluindo essas questões de indignação social, de indignação com, sei lá, alguma injustiça, como eu falei anteriormente, sabe? E fazendo uma ação efetiva em relação a isso, sabe? E às vezes vai ser mais efetiva porque vai vir de um lugar de um entendimento profundo, sabe? E é muito importante a gente separar isso. Né? Nós temos plataformas aqui na internet que são limitadas, às vezes, para passar o conhecimento espiritual, para passar o conhecimento, o autoconhecimento, né? Isso exige muito mais vivências, atendimentos, retiros, processos realmente profundos. Então a gente tem que ter esse discernimento, que às vezes as pessoas estão ali passando o conteúdo da melhor forma possível, mas existe essa limitação, tá? E saber separar das pessoas que realmente estão falando isso, porque gente que engana, gente que é charlatão, tem em todas as profissões, em todos os campos, em todas as áreas. Então, gente, não é porque astrologia ou a cura energética, seja, né, qual cura energética for, ela não é ainda uma forma, não é considerada uma forma tradicional na nossa cultura, porque existe sim, por exemplo, a astrologia e cura energética há muitos e muitos anos. Quando você vai estudar, existem universidades, inclusive, para se estudar isso, mas não existe hoje uma regulamentação como existe em outras profissões de fato para que você exerça. Então, para você ser astrólogo, por exemplo, você não precisa cursar uma universidade, mas você precisa sim estudar muito, 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 né? Então, acho que isso é uma questão ainda para outro assunto, outro vídeo também, porque a gente ainda vai chegar, né, nessa questão da universidade, sim ou não, né? Porque, por exemplo, né, eu me formei em design, trabalhei como fotógrafa, eu nunca fiz uma universidade de fotografia, mas eu tive e adquiri muita experiência em mais de 10 anos, né? Lógico que fotografia não envolve questão do desenvolvimento humano, aonde você pega pessoas com uma fragilidade enorme, com uma vulnerabilidade enorme, com questões super sérias a serem trabalhadas, né? Vai impactar na vida de alguém, muito diferente, gente. Eu tenho essa consciência. Então, por isso, vocês entendam quem é a pessoa que está atendendo vocês, olhem, né, para a vida dela. A gente está saindo dessa era dos gurus, né, de ter que ter a fotinha de alguém, de ter que ter idolatrando alguém. Procurem alguém que vai passar um conhecimento de uma forma horizontal, que vai compartilhar com vocês as ferramentas, que vai ser uma pessoa que realmente também já passou por algo, que tem capacidade para ajudar, né? Vocês olhem, investiguem a vida dessa pessoa, perguntem para ela quais são as formações que ela tem, mesmo que seja em cura energética, mesmo que seja em astrologia. Se você tem essa dúvida quanto ao profissional que você vai buscar, pergunte, né? E é isso. Se a pessoa falar que vai ser fácil e tudo mais, mas eu nunca, na verdade, encontrei pessoas assim. Eu já vi conteúdos falando sobre cocriação, já vi sim falando sobre o que a gente cria 100% a nossa realidade, mas quando você vai se aprofundar no conteúdo daquela pessoa, ela vai te falar que pode ser um processo dolorido, que pode ser um processo longo e
né, que vai depender de você, do seu mergulho interior. Você vai aprofundando ali num papo e você percebe que vai muito além daquele discurso que ela tá ali, às vezes, tentando divulgar um trabalho ou, né, compartilhando uma mínima parte de algo que é imenso e que às vezes é só a experiência que vai trazer pra gente, né? Então que a gente tenha esse discernimento de que a positividade tóxica não é legal, não faz bem e não acrescenta na nossa jornada, mas que a gente tenha também discernimento para fazer a crítica desses assuntos, que a gente tenha um olhar mais amplo, né? Eu vivo, né, na Suíça. Eu tenho muitos defeitos aqui, mas tenho algo aqui que eu queria compartilhar que é muito legal dentro desse assunto. Aqui chamamos esse sistema de medicina complementar. Apesar de não gostar ainda desse nome complementar, porque ainda acho que coloca abaixo, né, da medicina tradicional, eu acredito num mundo onde a gente integra, né, esse sistema, né, a gente integra o sistema de cura, né? Não é algo sozinho, não é só aquela dualidade, né? Ou é o vermelho ou é o laranja e a gente fica ali preso no X. Acredite em um mundo onde se integram as medicinas, onde se integram os conhecimentos, onde a gente vai falar de um processo de cura, de um ser de uma forma integral. Acredito que no nosso caminhar aí de evolução, a gente vai conseguir. Aqui na Suíça a gente vive isso de uma forma mais natural. Você consegue comprar remédios dessa forma, né? Remédios que tem né, essa linha mais natural, por exemplo, numa farmácia tradicional. É comum isso aqui. É comum você também poder buscar estar incluído dentro do sistema de saúde. Aqui você paga, né, o plano e você pode usufruir, né, não só da história da cura energética, mas também né, se você vai fazer algo corporal, como alguma massagem, alguma terapia corporal, isso também é incluído dentro do sistema de saúde, porque já entenderam que isso é também importante, sabe? E então uma coisa não exclui a outra, gente. Vamos parar de ser uma coisa exclui a outra, uma coisa tem que ser melhor do que a outra. Não, gente, as coisas podem funcionar em conjunto, em complemento, em algo que acrescenta, em algo que soma, né? A gente não precisa separar as áreas. Isso aqui é ciência pura, isso aqui é charlatão. Então, não é. Isso não é. A gente começa a excluir. Eu vejo muita gente criticando, tá? A positividade tóxica, muita gente critica de uma forma também superficial, né? Ela não faz bem, realmente, mas a gente precisa alongar essa conversa, alongar essas críticas e entender que muito desses conteúdos, gente, faz sentido, inclusive pra gente poder sair da nossa bolha. Inclusive para isso, inclusive é muito rico o que a gente pode causar de transformação, sim, na nossa vida, na vida das pessoas ao nosso redor e na vida das pessoas para sair dessa bolha que a gente vive, né? Quando a gente de verdade mergulha na nossa verdade, sabe? E eu acredito muito num mundo que possa ser diferente, que possa ser sim melhor para as pessoas, principalmente para as pessoas que não têm privilégio, que não têm acesso a essa informação e que às vezes são essas pessoas que caem sim, no mundo do charlatanismo e, enfim, de diversas formas, né? Não só na parte da espiritualidade, do autoconhecimento, mas é quando a gente olha com profundidade, gente, para isso, para essas discussões, para essas reflexões, que a gente vai criando discussões e integrando né, os conhecimentos. Eu acredito nessa soma, nessa integração.
E, bom, você acha que alguém vai gostar desse vídeo, vai gostar dessa reflexão, dessa discussão? Manda esse vídeo, marca essa pessoa aqui. E deixa também o seu comentário para eu saber o que você acha desse assunto, pra gente poder falar sobre isso, porque eu acho muito, 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 muito necessário que a gente abra essa discussão. Espero que a gente não fique só aqui, a gente consiga se aprofundar. Um beijo grande.